Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nós introduziremos física com o assunto cinemática, que é parte da mecânica que estuda os movimentos, para que nós possamos entender melhor essas informações relacionadas, à cinemática. Nós precisamos de dominar os conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito de referencial. Então, o que seria o referencial? É o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Como, por exemplo, podemos imaginar que os passageiros dentro de um carro, tomando o veículo por referencial, estarão em repouso. Mas tomando um ponto fixo fora do carro, todos os passageiros estarão em movimento. Então, o referencial é aquele do qual parte a observação, como aqui, por exemplo, no primeiro caso que ele colocou como informação, o ônibus e as pessoas de dentro do ônibus. Então, as pessoas de dentro do ônibus, elas podem estar em movimento ou podem estar em repouso. Vai depender do referencial que você usa. Por exemplo, se você usar como referencial o próprio ônibus, as pessoas estão sentadas no ônibus, então as pessoas estarão em repouso. Mas se você, por exemplo, pegar por referencial essa outra pessoa que está do lado de fora do ônibus, ela, quando olha o ônibus e as pessoas que estão dentro do ônibus, para ela, essas pessoas estão em movimento. Então, a conclusão ela pode ser diferente de acordo com o referencial que você considerou, ok? Então, esse é o primeiro conceito básico. O segundo conceito é movimento e repouso. Aí tem essa informação aí para a gente. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. A partir da concepção de referencial, podemos entender que movimento e repouso são conceitos relativos, Pois o que está em movimento para um observador em determinado referencial pode estar em repouso para outro observador e vice-versa. O que ele quis dizer com isso? Por exemplo, essa mulher que está dentro do ônibus, quando ela olha para o homem que está dentro do ônibus, para ela, ele também está em repouso. Mas quando esse homem é avistado por este outro que está do lado de fora do ônibus, ele está em movimento. Se essa mulher estivesse fora do ônibus, esse homem que está dentro do ônibus, para ela também estaria em movimento. Então, esse conceito de movimento, repouso e referencial, ele pode variar, Ele pode ser diferente. De acordo com o referencial que você usa, você pode ver o indivíduo em repouso ou em movimento. Partindo para o próximo conceito, é a trajetória. Então, o que seria a trajetória? É o caminho feito por um corpo que se movimenta em relação a um referencial. Esse conceito também é relativo, pois dois referenciais diferentes podem ter visões diferentes de um mesmo movimento. Aí ele coloca um exemplo para você. Imagine que uma aeronave libere uma carga com suprimentos em pleno voo. A imagem abaixo mostra a trajetória da carga vistas por dois observadores dentro da aeronave e por alguém no solo. Para o passageiro na aeronave, a trajetória da carga é retilínea, ou seja, ela vai reta até o chão. Mas para a pessoa que está no solo, a trajetória vem em forma de uma curva a partir da aeronave. Então, a trajetória também pode variar de acordo com o observador. Bom, outro conceito básico é o móvel, Qualquer corpo que muda de posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial, nós chamamos de móvel. Então, por exemplo, esse ônibus, ele é um móvel, Próximo conceito, ponto material. É todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. Isso é um ponto material. Aí tem um exemplo, Um transatlântico atravessando o Oceano Pacífico torna-se uma partícula quando comparada à dimensão do oceano. Essa partícula não impede que algum tipo de estudo seja feito nesse oceano, Então, o fato do navio estar lá vai fazer alguma diferença, vai surtir algum impacto no estudo do Oceano Pacífico? Não, porque ele é praticamente desprezível em relação à imensidão do oceano. Então, isso é um ponto material. E o que é um corpo extenso? Aí já é o contrário. É a interferência de um corpo cujas dimensões atrapalham o estudo de determinado fenômeno. Aí ele coloca um exemplo para você. O mesmo transatlântico do exemplo anterior, agora ancorado em um porto.
Para esse caso, as dimensões do transatlântico não podem ser desprezadas, porque agora estão sendo comparadas às dimensões do porto. Mas quando comparadas à dimensão do mar, esse transatlântico se torna um ponto material, ok? Outro conceito básico é o conceito de espaço. O que seria espaço? É a medida de comprimento da trajetória do corpo em movimento. Então, isso é um espaço. Não é? Isso é o espaço, e esse espaço você tem trajetórias, ok? Que representam o deslocamento. A trajetória pode ser variável, né? E aqui, ó, por exemplo, trajetória 1, trajetória 2. Aí a gente observa que na trajetória 1 a distância percorrida é maior, na trajetória 2 a distância percorrida é menor, e aqui você tem o deslocamento do ponto A até o ponto B, né? Cada trajetória vai ter um espaço, né, diferente a percorrer, vamos dizer assim. Outro conceito básico é o deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? É a diferença, ou seja, a subtração, né, entre os pontos finais e iniciais de um espaço ou trajetória. Para descobrir o valor do deslocamento, você vai usar essa equação. Então, aqui tem uma fórmula, ó, ΔS, que é o deslocamento, que representa o espaço. S é sempre espaço. Então, ó, para você descobrir o espaço total, como é que você faz? Você pega o espaço final e diminui pelo espaço inicial. S0 é inicial, beleza? Então, quando você diminui o espaço final pelo espaço inicial, você consegue entender qual foi o espaço que você percorreu, né? Qual foi o seu deslocamento? Vamos um exemplo aqui, ó. Qual será a distância total percorrida por um automóvel que parte de um hotel no quilômetro 78 de uma rodovia, leva os hóspedes até uma fazenda de gado no quilômetro 127. Então, qual foi, nesse caso aqui, o espaço inicial? 78. Qual foi o espaço final? Né? 127. E depois retorna ao local de saída. Então, qual foi o total de distância percorrida? Que é o que ele quer saber. Então, ó, a distância total percorrida na ida é dada pela subtração da posição final pela posição inicial, logo 127 menos 78. Então, ele percorreu 49 quilômetros. Mas ele fez isso indo e voltando. Então, contando com a ida e com a volta, nós temos 49 vezes 2, que dá 98 quilômetros, beleza? Então, aqui nós temos o quilômetro inicial, o quilômetro final. Como é que é a fórmula? Quilômetro final menos o quilômetro inicial, beleza? Bom, aqui nós temos tipos de movimentos. Nós podemos ter, dentre alguns, o movimento retilíneo uniforme. Essa aqui é a sigla para representar esse movimento, né? É um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Vê se não é isso que acontece aqui. Então, aqui você tem uma pessoa correndo, ela vai correr 40 metros em 8 segundos. Mas você vai observar que a cada 10 metros, ó, ela gasta quantos segundos? 2 segundos, ó, 2, 4, 6, 8. Então, ó, para ela percorrer 10 metros, ela gasta sempre 2 segundos. Então, nos primeiros 2 segundos, ela já está lá na marca de 10 metros. Daqui a 2 segundos, não vai ser mais 2, serão quantos? Serão mais 4, né? Serão 4 segundos, mais 4 não, serão 4 segundos. E aí ela vai ter percorrido 20 metros em vez de 10, porque a cada 2 segundos ela percorre 10 metros. Então, se eu pegar desse ponto aqui, ó, com 2 segundos ela percorreu 10 metros. Então, mais 2 segundos ela vai ter percorrido 20, não é isso? E 2 mais 2 dá 4. Mais 2 segundos, 4 com 2 dá 6. Ela vai ter percorrido mais 10 metros, então vai dar 30. E assim por diante. Então, aqui esse ΔS é justamente o espaço. Então, por exemplo, se eu quisesse ver qual é o deslocamento desse ponto para esse ponto? Eu botaria o quê? 20 menos 10. Aí eu veria que eu teria o quê? 10 como ΔS. Então, ΔS aqui vai ser sempre 10, porque para calcular o ΔS, eu pego o espaço final menos o espaço inicial. Espaço final menos o espaço inicial. Espaço final menos o espaço inicial. Então, o ΔS aqui ele vai ser variável? Não. E você vai observar também que o T, que é o tempo, também vai ser invariável, né? Porque a cada 2 segundos você vai ter sempre o mesmo deslocamento.
Então, isso é um movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo porque é em linha reta. Uniforme porque não existe variação de velocidade e também não existe variação de distância nem tempo. Então, é um movimento retilíneo uniforme. Vamos lá, então. Bom, aqui nós temos um exercício. Olha, outro exercício. Um automóvel está se deslocando em uma estrada com um movimento uniforme. Então, eu já sei que ele está em linha reta, né? Movimento retilíneo uniforme. Ele está em linha reta e está mantendo uma velocidade, certo? Observe-se que ele gasta um tempo de 2 horas para percorrer uma distância de 80 quilômetros. Então, ó, para ele percorrer 80 quilômetros, ele sempre gasta 2 horas. Então, qual é o valor da velocidade do carro? Aí você tem que aplicar essa fórmula, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, você vai substituir. Então, velocidade, que é o que você quer saber, é a distância. Qual é a distância? 80 sobre o tempo. Qual é o tempo? 2. Vai dar o quê? 40 quilômetros por hora. A velocidade, você tem que colocar quilômetros por hora, porque a velocidade é o espaço que é percorrido num determinado tempo. Então, essa é a unidade que você tem que usar. Se você botar só quilômetro, você só está falando sobre o espaço. Então, você botando quilômetros por hora, você diz o espaço e o tempo que se gasta para percorrer aquele espaço. Letra B. Qual é a distância que o carro percorre em um tempo de 5 horas? Vai pegar lá a fórmula: distância é igual a velocidade vezes tempo. Ó, professora, a senhora tem outra fórmula aqui. Se você olhar bem, são as mesmas variáveis, ó, distância, velocidade, tempo. Mas só que aqui você não quer saber a velocidade, aqui você quer saber o quê? Você quer saber a distância. Então, você vai isolar a distância. Então, você isola a distância, muda ela de membro, né? Bota ela para antes do sinal de igual. Mantém o tempo no mesmo membro, né? Na segunda parte. E pega a velocidade e coloca para cá. Quando você faz esse trânsito, né? Quem estava dividindo passa a multiplicar. Então, por isso que aqui é V vezes T. Porque você mudou de membro, muda de sinal, certo? Então, aí você vai substituir depois que você faz isso. Ou seja, distância é igual a 40, né? Vezes 40, porque você já achou aqui, ó. Vezes 5, olha aí. A distância, então, vai ser igual a 200 km por hora. Ele vai percorrer 200 km por hora, ok? Vamos ao próximo. Unidades de velocidade. Nós temos 3 unidades que a gente vai usar quando for responder a velocidade de um elemento. Por exemplo, que pode ser em quilômetros por hora, como a gente viu antes, pode ser metros por segundo ou pode ser metros por minutos. A gente geralmente usa mais esses dois que estão em vermelho. Aí eu coloquei aqui, ó. Como é que a gente faz para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Se você quer transformar quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você quer transformar metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Por que isso? Porque nós sabemos que a quilometragem é maior do que a metragem, não é isso? A cada 1.000 metros você tem 1 quilômetro. Aí, por que eu estou falando sobre isso? Por que tem que ser 3,6? Vamos entender por que tem que ser 3,6. O fator de conversão utilizado é o 3,6, em virtude das correspondências entre as unidades de medida de espaço e tempo, sendo 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros. Então, veja o exemplo da transformação de 72 km por hora para metros por segundo. Vemos aqui que 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Mas como a gente fez isso? 72 km por hora, o por significa divisão, né? Então, 72 km por hora é igual a 72 vezes 1.000 metros, porque cada 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, não é isso? E cada 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, por isso, eu só substituí, né, as unidades. E aí eu faço a conta. Vai dar 72.000 metros por 3.600 segundos.
Fazendo a simplificação, cortando os zeros e tudo mais, vai dar 72 metros por 3,6, ou seja, 72 dividido por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Então, aqui, ó, ou seja, um móvel que em 1 hora desloca-se 72 km por hora ou 20 metros a cada segundo. Voa ainda 20 metros por segundo. Beleza? E aqui nós temos a nossa mensagem de hoje. Se você está cansado de como as coisas são em sua vida, seja você mesmo a mudança que tanto espera. Um beijo e fiquem com Deus.